Olá, meninos! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, não é, de química. A gente parou em distribuição eletrônica na última aula. A gente entendeu como o átomo é formado, a gente entendeu sobre os modelos atômicos, sobre a estrutura que tem dentro do átomo. E nosso último conteúdo foi a distribuição eletrônica, distribuir os elétrons lá ao redor do núcleo. Então a gente vai continuar, tá certo? A aula de hoje é sobre tabela periódica. Mas antes, vamos dar uma revisada aqui em estrutura atômica. Aqui é uma atividade para vocês pensarem um pouco. Eu tenho aqui uma figura e diz assim: indique no caderno os termos que você julga que estejam relacionados à imagem. O que será esse modelo, hein, gente? Que modelo é esse que a gente já viu em aulas passadas? Aqui nós temos o núcleo, não é, gente? Então, sim, trem núcleo, né? Está relacionado, sim, a essa figura. Possui eletrosfera, que são esses elétrons aqui girando, essa região onde estão os elétrons. Esse modelo é o de Thomson? Não, esse modelo não é o de Thomson. Esse modelo é o de Rutherford, que descobriu o núcleo, né? E que viu que os elétrons estavam lá girando nessa região que ele chamou de eletrosfera. Então, também não se trata do modelo de Dalton. Possui cargas elétricas, possui próton, possui elétron e também se trata de um modelo, que foi o de Rutherford, tá certo? Hoje a gente vai entender sobre tabela periódica. Aqui está a tabela, vocês já ouviram falar dela, já viram ela em vários locais. Aqui os elementos estão agrupados e nós vamos tentar entender por que cada um tem o seu lugar. São mais de 100 elementos agrupados aqui na tabela periódica, tá ok? Para tentar entender essa tabela, a gente tem que conhecer um pouco da história da tabela periódica. Nos próximos slides tem uns textos que eu vou trazer aí a obrigação que vocês têm de reler esses textos depois. A gente vai conversar um pouco sobre eles agora, mas tentem ler, tentem fazer um resumo no caderno de vocês, tá bom? Então, assim, gente, um pré-requisito necessário para construir a tabela foi descobrir os elementos, certo? Então, já se descobriram, já se sabiam, assim, de alguns elementos há muito tempo. Como o ouro, né, gente? Ó, o ouro, a prata, o estânio, o cobre, são elementos que já se conheciam há bastante tempo. Depois daí, em 1669, um químico, né, que na época era chamado de alquimista, descobriu o fósforo. Então, durante 200 anos, começaram a descobrir diversos elementos. E aí, com o aumento do número de elementos, os cientistas começaram a ver a necessidade de agrupar esses elementos, de investigar as propriedades de cada um, tá? E a classificação que se deu aos elementos foi dividir eles em metais e não metais. Então, se tinha aí mais ou menos 50, 60 elementos descobertos e começaram a separar eles em metais e não metais. Depois disso, né, na Rússia, em 1869, veio um rapaz, né, conhecido como pai da tabela periódica, que o nome dele é Mendeleev, tá aqui ele, Mendeleev. Ele começou a escrever um livro sobre os elementos, que eram conhecidos na época, que era em torno de 63, e ele começou a separar esses elementos por ordem de massa atômica, em uma ficha. Então, ele começou a escrever uma ficha e a agrupar esses elementos em relação à sua massa, em relação ao número de massa. E aí, ele começou a perceber que algumas propriedades desses elementos se repetiam várias vezes. E ele chamou, então, essas propriedades de propriedades periódicas, tá ok? E aí, a partir disso, o Mendeleev organizou esses elementos em linhas horizontais, em ordem crescente de massa atômica. E elementos com propriedades semelhantes eram colocados na mesma coluna, tá bom? A partir desse fator, Mendeleev conseguiu prever algumas propriedades, como ponto de fusão, de ebulição desses elementos. Então, tá aí, Mendeleev ele organizou uma tabelinha, tá? E ele começou a agrupar esses elementos, né? Inicialmente em ordem crescente de número atômico. De número atômico não, de massa atômica. Vamos colocar aqui um exemplo, né? O hidrogênio com massa 1,001. E aí ele começou a agrupar os elementos, elemento X, elemento Y, e ele viu que esses elementos aqui, pertinho um do outro, tinham propriedades semelhantes. Depois de Mendeleev organizar os elementos em ordem crescente de massa, na época ele organizou em ordem crescente de massa. Veio outro rapaz, Meyer, que começou a organizar esses elementos em ordem crescente de número atômico, que é o que a gente tem hoje.
Hoje, os elementos são agrupados, vou botar aqui a tabela periódica, eles são agrupados em ordem crescente de número atômico. Então, aqui eu tenho o hidrogênio com número atômico 1, o hélio com número atômico 2, o lítio com número atômico 3, e assim sucessivamente. Então, os elementos começaram a se organizar em ordem crescente de número atômico, tá? Na tabela, gente, a gente tem duas divisões principais. Grupos, que são esses aqui, ó. Grupos ou períodos, tá certo? Grupos não, períodos, desculpa. Aqui nós temos grupos ou famílias. Então, nós temos duas divisões. Períodos, que são as camadas. Essas aqui, ó. Período 1, é essa linha horizontal aqui. Período 2, é essa outra linha horizontal aqui. São 7 períodos, a tabela periódica. Atualmente, existem 7 períodos, e o número de períodos corresponde aos níveis eletrônicos que o elemento apresenta. Que níveis? Ensinei a aula passada para vocês. A gente viu que um átomo tem um núcleo e que os elétrons estão girando, né? Aqui é o nível K, que é o primeiro nível. O elétron está girando aqui no nível 2, que é o nível L, e assim sucessivamente. Então, se um átomo, por exemplo, chegou no terceiro nível, que é o M, então ele está no terceiro período aqui na tabela periódica. Se um átomo é maior e ele possui elétron até o quinto nível, quinto período, ele está aí no quinto período da tabela periódica. Então, o período corresponde ao número de camadas que esse átomo possui, tá certo? Então, vamos lá. Eu coloquei como exemplo o alumínio. Tem erros bem aqui, tá? Aqui é um 1, tá? Eu vou corrigir logo, aqui é um 1. Então, aqui nós temos o alumínio. O alumínio, ele possui 13 elétrons. A gente vai distribuir ele. Distribuir aqui, que eu chamo essa distribuição que a gente fez na aula passada. Um S2, esse número de cima 2 são os elétrons. 2S2, 2 é aqui, 4 elétrons. 2P6, 10. 3S2, 12. 3P1, 13. Completei 13 elétrons. Ele tem elétrons na camada 1, possui elétrons na camada 2 e possui elétrons na camada 3. Então, significa que ele está no terceiro período da tabela periódica. Então, período é o número de camadas que ele chegou, esse número maior, grande aqui, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Períodos são aquelas linhas horizontais. Famílias são as linhas verticais. São 18 famílias, tá? Só voltando aqui, ó, o alumínio, gente, ele tá no terceiro período, ó. A gente procurar o alumínio aqui, ó, ele tá aqui, ó, no terceiro período, tá aqui ele, ó. Só para provar para vocês, que eu esqueci de provar aqui. Ele está no terceiro período, tá bom? Muito bem. Então, além dos períodos, existem as famílias. Existem 18 famílias reunindo elementos com propriedades semelhantes, tá dizendo? É uma família, né? A gente carrega propriedades, né? Características da nossa família. E aí, eles possuem o quê? A mesma configuração eletrônica na sua valência. Valência é aquela última camada que ele chegou. Por exemplo, qual a valência do alumínio aqui, ó? Ele possui quantos elétrons na valência? 2 mais 1, 3. Ele possui 3 elétrons na valência dele. A valência é justamente a família. Camada de valência é a camada mais externa que permite a formação ou não de moléculas. Molécula é a união de átomos. Então, o que faz um átomo A se ligar com o átomo B é justamente ele usa os elétrons da valência. Cada um vai usar, a gente vai ver isso em outra aula, tá certo? Então, a gente vai ter que se concentrar aqui na tabela. Tabela possui 7 períodos, que são essas linhas verticais, horizontais aqui, e possui 18 famílias, ou grupos, eu posso chamar de grupos, ou eu posso chamar de família, tá certo? Olha aqui, ele vai até a família 18, tá? Então, vamos brincar aqui de batalha naval, vamos lá. Vamos achar aqui o fósforo, que é o P. Vamos achar o P, que é o fósforo. Vamos procurar o fósforo, tá aqui o fósforo, ó. P. Qual é a família do fósforo? 15 ou 5, tá, gente? Certo? Muito bem. Olha aqui, olha. Família 15. Qual o período que o fósforo tá? Terceiro período. Então, o fósforo P está... O fósforo está no terceiro período, tá?
No terceiro período, qual a família que ele está? Família 15, tá bom? 15A. Por que A? Porque tá aqui dizendo, A são os elementos representativos, tá? Aqui tudo é o lado A, certo? Lado A e lado A. Lado B é esse lado aqui que está marcado, ó. Essa parte aqui do meio é o lado B. Lado B são chamados elementos de transição. Lado A são chamados elementos representativos. Entenderam aí? Então, para eu localizar um elemento, eu tenho que achar o período e a família dele. Tá certo? Muito bem. E quem são esses elementos aqui, ó? Esses elementos aqui do finalzinho são os gases nobres, gente. A família 18, ela é muito importante, tá? Hélio, neônio, argônio, criptônio são os gases nobres. Por que eles são importantes? Vocês vão ver em outras aulas, nas aulas de ligações químicas, que os gases nobres são elementos que possuem a valência completa. A gente chama de valência completa, porque ele possui o número máximo de elétrons na valência, que são 8. Por causa disso, os gases nobres são encontrados sozinhos na natureza, eles não precisam se ligar a ninguém. Então, gente, esses elementos todos aqui da tabela periódica, em sua maioria, a gente encontra eles na natureza ligado a outro, exceto os gases nobres, né? Que a gente consegue encontrar eles sozinhos na natureza. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o nome de cada família. Cada família possui o nome. Família 1A, metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. E aí vai, tá certo? Isso aqui é para vocês escreverem no caderno, ler e memorizar. Porque só eu falando vocês não vão lembrar, tá certo? Mas a família 1A, o nome dela, metal alcalino. Família 2A, metal alcalino terrosos. E aí vai. Cada família possui um nome, tá certo? Vamos lá, eu coloquei 2 exemplos para vocês. Um é o sódio, com 11 elétrons, e o outro é o cloro. A gente distribui isso para tentar localizar eles na tabela periódica. Vamos tentar localizar o sódio. Ó, o sódio não tem camada 1, camada 2 e camada 3. Então, ele está no terceiro período, tá certo? Porque a maior camada dele é a 3. Quantos elétrons ele possui na última camada? 1. É a valência dele. Então, a família dele é 1A. 1A é a família. Tá certo? Então, período é o número de camadas. Família é a valência dele. Vamos para o cloro, ó. Cloro tem camada 1, camada 2 e camada 3 também, ó. Camada 3 dele é maior. Então, ele também está no terceiro período, porque ele chegou na camada 3. Quantos elétrons ele tem na camada 3? 2 mais 5, 7. Então, ele está na família 7A ou 17. Vou botar 17A, para você não se confundir. Coloquei aqui a distribuição eletrônica para você que está boiando distribuição eletrônica. Eu vou reexplicar novamente. Por que que é um S2? Porque inicia aqui. Aqui é o começo da distribuição eletrônica. 2 é o número de elétrons. Eu quero 11. Tá vendo? O sódio tem 11. Então, começa sempre aqui, ó. 1S2. Depois de 1S2, 2S2. Já tem 4. Chegou em 11? Não, você continua. Depois do S2 é qual? É o 3? Não, vai lá pra cima, ó. Vai pra cá, 2P6. Desce, sobe. Sempre assim, desce, sobe. Até chegar no número de elétrons que você quer, que é 11. Então, nós temos 1S2, 2S2, 2P6, já tem 10, ó. E 3S1, eu diminui no último para dar 11. Assim que faz a distribuição eletrônica, tá bom? Então, tá aqui a tabela periódica. Cadê o sódio? Cadê o sódio? Tá aqui ele, ó, Na, ó, com 11 elétrons. Qual período ele tá, gente? Olha aqui, terceiro, a gente acertou. Terceiro período. Qual a família que ele tá, ó? 1. Tá aqui, ó, família 1. Também acertamos, família 1. E o cloro? Tá aqui o cloro, ó. Também está no terceiro período, também está. E ele tá na família 17, gente, ó. Nós também acertamos. Então, é possível localizar um elemento pela sua distribuição eletrônica, sem ter a tabela periódica. Você pode só ir lá conferir. Mas a tabela periódica, ela existe para ser consultada. Você pode usar ela sempre que necessário. Toda prova de vestibular vai ter a tabela periódica. Ou o número atômico, né? Ela pode lhe dar o número atômico, sabendo que você saberá localizar esse elemento, distribuindo ele.
Tá aqui outra divisão na tabela periódica, ó. A tabela também é dividida em metais. Toda essa parte cinza são os metais, tá bom? Essa parte amarela são os não metais. O hidrogênio está em verdinho porque ele é um elemento que possui propriedades diferentes de todos os outros, tá? Por isso que ele está em verdinho. E aqui, que eu já falei para vocês, que são os gases nobres, essa família aqui, lilás, que são os gases nobres, que são uma família muito importante, porque eles possuem estabilidade, tá? Então, nós temos aqui metais, nós temos que tudo são metais, aqui nós temos os não metais, tá? Muito bem. Aqui eu tenho uma tabela que traz as características dos metais e dos não metais. A gente vai precisar muito disso nas aulas de ligações químicas, tá? Os metais, eles formam substâncias simples, conduzem calor, formam lâmina. Em geral, encontramos eles no estado sólido. Já o não metais, a gente consegue encontrar eles em estado sólido, líquido ou gasoso nas condições ambientes, tá bom? Aqui eu tenho um resumozinho de alguns exemplos de metais e para falar para vocês que os metais, em geral, formam cátions, ou seja, carga positiva. Já expliquei o que são cátion para vocês. Cátion é carga positiva, ou seja, perde elétrons, tá certo? Perde elétrons. Então, eu tenho aqui, ó, o sódio, o cálcio, o rubídio com carga positiva, perdeu um elétron. Aqui com carga aqui, ó, 2+, perdeu 2 elétrons. O alumínio com carga 3+. Então, os metais geralmente perdem elétrons. Já os não metais geralmente formam ânions, ou seja, ganham elétron, carga negativa, tá certo? Ele colocou alguns exemplos, nitrogênio, fósforo, oxigênio, e colocou a carga deles aqui para vocês, tá? Na aula que vem de ligações químicas, no próximo bimestre, vocês vão entender melhor por que que ele perde, por que que ele ganha elétrons, tá certo? Muito bem. Obrigado. Eu vou deixar com vocês, então, algumas atividades lá no portal de vocês. Vou colocar atividades para vocês localizarem o elemento, a tabela periódica, distribuírem. E no nosso encontro a gente discute essas questões, tá bom? Beijo, até a próxima!